Você está na dúvida de qual planta escolher para o seu jardim ou sua casa? Nesse episódio, vou dar 10 dicas que vai ajudar você a fazer essa escolha. Eu sou Lúcia Borges, paisagista, e você está no canal Vida no Jardim. Primeira dica: observar a luz natural do local. Seja no ambiente interno ou externo, a luz natural ajuda a escolher a planta. Por quê? Existem plantas que se adaptam ao sol, à sombra e à meia sombra. E existem locais que nem têm luminosidade nenhuma, que é suficiente, para a planta se desenvolver. O local considerado sol pleno ou sol direto é aquele local que bate por mais de 4 horas seguidas a luz solar, de preferência que seja o dia todo ou boa parte do dia. O local considerado meia sombra é aquele que bate um pouco de sol, mas a maior parte do dia fica na boa claridade. Pode ser no comecinho da manhã, no finalzinho da tarde, essa claridade é suficiente, esse sol direto já é suficiente. Pode ser até uma luz filtrada. E o local considerado de sombra para as plantas é aquele local que tem boa luminosidade, mas que não bate sol direto hora nenhuma. Existem locais, dentro de casa principalmente, que a luz é insuficiente, então melhor é nem colocar a planta, às vezes natural, nesse espaço não. Então a gente tem da sombra boa até o sol direto, isso já nos norteia, já nos direciona para qual planta vai escolher. Se o local é de sol, escolha a planta de sol. Se o local é de sombra, escolha a planta de sombra. E aí a gente já começa a filtrar as plantas que vão ser escolhidas. Dica número 2. A gente tem que observar no local também o espaço disponível para essa planta, tanto na altura quanto na largura, porque as plantas crescem. Por mais que eu compre uma muda pequena, eu tenho que saber mais ou menos até que porte ela alcança, se ela aceita poda, se eu posso mantê-la podada, principalmente em ambientes onde eu tenho esse espaço mais reduzido, como é o caso do ambiente, às vezes, dentro de casa, ou em varanda, eu tenho um pé direito, eu tenho uma altura, então eu não posso vir com plantas que cresçam muito ou que vão sofrer se ela for podada ou se não aceita essa poda. Então esse espaço é muito importante. Também direciona, também norteia, também nos ajuda a escolher a melhor planta para o local. Dica número 3, observar o clima da região. Você é do sul, você é do norte, você está num local na praia, onde é calor, é quente, ou você está num local onde bate muito vento, O clima, sinta esse clima. O clima da região também nos direciona. Por exemplo, na Europa, muitas plantas que a gente tem aqui no Brasil, elas não conseguem se desenvolver. E as tulipas que ficam lá na Europa, às vezes também não se desenvolvem aqui no Brasil. É difícil fazer um jardim de tulipa. Por quê? Ela é de sol pleno. Eu tenho sol pleno no Brasil também. Mas o clima, aquele ambiente um pouco mais frio, A temperatura, ela é importante aí para nos orientar, O clima tem tudo a ver com esse temperatura, umidade do local, Isso é muito interessante porque isso nos ajuda também a buscar uma planta na melhor situação, pois eu devo reproduzir o local de origem dessa planta. Eu tenho que observar o local de origem dela e tentar colocá-la dentro do ambiente também, Se o ambiente é mais quente, onde ela vive, ela vai se adaptar melhor ao ambiente mais quente em um jardim ou numa casa. E se o ambiente é mais frio, ela também vai preferir, vai se desenvolver melhor se ela estiver nesse ambiente frio. Dica número 4. Você tem que observar a profundidade que a gente vai ter disponível para o enraizamento da planta. A planta não cresce só para cima, ela cresce para baixo também. É um vaso? Que tamanho que esse vaso tem? É uma jardineira, um canteiro? Qual que é essa profundidade? Qual que é o espaço que a gente tem que vai estar disponível para as plantas? Existem plantas que têm raízes profundas e precisam dessa profundidade maior. Então ela vai se adaptar melhor ao solo natural, aos jardins onde permitem essa profundidade. Como existem plantas que têm raízes mais espalhadas, que facilita às vezes esse desenvolvimento em recipientes ou jardineiras que vão limitar o crescimento, a profundidade, desse espaço. Quanto mais enraizada a planta tiver, melhor ela se desenvolve, cresce e fica bonita no espaço. Então isso também
dá uma direcionada na escolha da planta. A dica número 5, ela é interessante, tem a ver também com o clima, porque o local que bate vento, tem uma corrente de vento, às vezes tem plantas que você adequa a luz, adequa o clima de temperatura, mas a incidência ou não do vento faz com que essa planta se desenvolva bem ou não. Por exemplo, as helicônias, que são plantas da família das bananeiras, que tem aquela folha comprida, larga, né, bonita, elas não se desenvolvem ao vento. Existem algumas palmeiras que também se rasgam, né? A licoala, aquela grande folha bonita em forma de leque, ela se rasga toda no vento. As marantas, né? Então elas não toleram o vento. Como as tuias, que a gente também vê em locais de origem, onde já tem esse vento, onde é frio às vezes, ela se adapta, ela sobrevive melhor a esse vento. O vento passa sem fazer com que essa planta sofra. Ninguém quer colocar uma planta no local e que ela fique, às vezes, depois, com o passar do tempo, rasgada, né? Existem plantas, como cercas vivas, que a gente escolhe para fazer essa barreira de vento, né? Então, a gente busca essa planta mais resistente ao vento para fazer esse tipo de barreira, né? Que proteja as outras plantas ou que vai proteger a casa. Então, quando o local é menos ventilado, menos a corrente de vento, a gente também tem que ter essa observação. A sexta dica está na observação do que já existe no local ou na redondeza, na região. Se for um condomínio, se for casas com jardim, dá uma olhada, observa se já existe planta nesse jardim ou existia, o que deu certo, o que deu errado. Essa observação também nos facilita muito depois para o sucesso dessa escolha, né? Então, se o local tem muitas flores, o local tem muita quantidade de palmeira, às vezes é porque essas plantas se desenvolvem bem nesse espaço. Então, vale a pena olhar isso daí e tentar tomar como base, né? Quais essas plantas que dão esse certo e tentar fazer essa composição ou essa escolha de planta. A sétima dica tem a ver com a função da planta ou desse jardim. Para que é? É só um complemento numa casa, às vezes uma planta numa sala, ou não? É um jardim para criança, para estimular a criança a se alimentar, a brincar com as plantas, ou colher uma fruta? Ou é um jardim para embelezar a fachada? Qual é a função que essa planta ou esse jardim tem? Recreação, contemplação. E isso vale interessante observar, porque dependendo dessa característica, dessa função, eu vou escolher essa planta. Por exemplo, é um local que tem crianças ou bichos e animais pequenos, né, ou animais domésticos. Às vezes eu não posso colocar plantas tóxicas, às vezes eu não devo colocar também as plantas que têm espinhos, né, que vão facilitar, às vezes um animal curioso, uma criança mais curiosa, a se machucar. Né? Então a gente tem que observar isso sim, levar em consideração a função desse local, aonde a planta vai estar e fazer com que essa planta cumpra essa função. Se é para colorir, se é para embelezar, se é para perfumar, né? Observe isso, eu quero trazer perfume para essa casa, para esse jardim. Então busque plantas que perfumam. Se é para colorir, as folhas coloridas, as flores. Se for para criar sombra, qual que é a função dessa planta? Eu quero estacionar um carro embaixo, então eu vou criar uma sombra. Essa sombra tem que vir de uma árvore, ou tem que vir com uma pérgola, uma trepadeira. Eu tenho que fazer uma barreira de vento, às vezes um arbusto, uma cerca viva. Essa função é importante, porque com ela também eu vou escolher a melhor planta. A oitava dica tem a ver com a estética. Então, se eu quero uma planta mais alta, se eu quero uma planta mais baixa, se eu quero uma planta com flor, se eu quero uma planta com a forma escultural, se eu quero uma planta volumosa, volume, cor, forma, tem a ver com arte. Então, essa parte da estética vale a pena ser observada. Às vezes a gente tem alguns arbustos ou algumas palmeiras que tem uma forma elegante, escultural, né? Tem uma linha bonita que pode ser colocada às vezes como ponto de interesse no jardim ou um vaso de destaque em uma casa. Como às vezes eu tenho plantas que vão ser mais compactas, são podadas, moldadas ou produzem um volume mais expressivo. Às vezes eu preciso de cor. A casa está muito monocromática, então a gente trabalha bem as cores, o jardim está muito verde, eu quero trazer cor,
né? Então, essa função estética também vale a pena ser observada, né? Paisagismo é uma arte viva, então eu observo todas as condições do local e depois eu observo a necessidade desse local esteticamente falando, de cor, forma, volume, né? Isso é muito interessante também. Além disso, tem as texturas, né? Os troncos, as folhas, os desenhos das folhas, também vale a pena ser observados. A nona dica tem a ver com gosto pessoal. Então, por exemplo, é para um cliente, é para uma outra pessoa ou é para você mesmo? O que você gosta? O que você gostaria de ter? Às vezes a gente tem uma lembrança da infância, gostaria de ter na nossa casa, uma planta que ganhou, ou uma planta que você queria porque você viu que é uma planta nova, que tá na moda. Ou é um cliente, o que ele gosta? Porque a gente tem que ter o prazer de cultivar a planta, tem que ter o prazer em cuidar da planta. Então tem que levar em consideração sim o gosto pessoal de quem vai ter esse jardim, ter essa planta em casa. E o gosto também de quem vai cuidar dessa planta. A 10ª e última dica de hoje tem a ver com a manutenção. Eu não vou ter tempo de cuidar dessa planta ou desse jardim, eu não vou pôr planta que precisa de uma manutenção mais constante. Ou se eu tenho tempo para dedicar, ou vou ter tempo, ou vou ter quem cuidar dessa planta. A manutenção é importante porque não adianta nada você ter uma planta bonita e não cuidar dela, né? Se aquela planta exige mais cuidados, muitas pessoas gostam muito de usar suculentas, por exemplo. São plantas que não exigem regas diárias, frequentes. São plantas que às vezes passam por períodos, uma semana, ou às vezes 2 vezes por semana, só que precisam de água, passam uma semana inteira sem precisar dessa água. Então é interessante observar isso sim, porque hoje no dia a dia, no corre-corre, a gente às vezes não tem esse tempo. Existem também as opções de jardins verticais que são muito interessantes, que já vêm às vezes com a irrigação. Ou o próprio jardim mesmo de chão, de casa, que a gente pode planejar uma irrigação, que facilita a nossa manutenção também. Mas tem um custo. Será que vale a pena? Será que eu tenho condição de ter esse custo? Então é interessante observar isso, a manutenção diária, a manutenção do dia a dia, a rega principalmente, que é um cuidado que a gente tem que ter, né? A gente pode matar a planta pelo excesso ou falta de água. Então é interessante ter essa observação. Quem é que vai cuidar? Você tem tempo para isso? Muitas vezes eu chego em casas de clientes e eles falam, olha, eu não tenho tempo. Então a gente tenta optar por plantas que não necessitam esse tempo, ou mesmo por sistemas automatizados de irrigação. E aí? Essas foram as 10 dicas que eu acredito ser as mais fundamentais para fazer a escolha da planta no jardim e na casa. Existem outras também. Ficou com alguma dúvida? Quer me perguntar? Comente, pergunte, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima!